Guarda. Recebeu repreensão de Deus, guarda. Se enriquece disso, se prepara com isso. Aí você chega diante do tribunal. O que é que você tem? Senhor, pode olhar no meu coração. Tudo que eu tinha que guardar, eu guardei. Eu fiz igual Maria. Está citado 3 vezes nos evangelhos. Maria guardava essas coisas em seu coração. Faça isso. Guarde as coisas de Deus em seu coração. Senhor, aqui estou. O que é que tu tens? Está no meu coração. Sim, eu conheço teu coração. Essa é a tua coroa. Porque se alguém roubar o que você tem, como é que você troca por coroa lá em cima? Não tem coroa de graça, não. Ah, Senhor, sabe o que foi? Eu deixei uma porta aberta, o diabo entrou, roubou tudo que eu tinha. Agora me dá a coroa? Está sem chance, não. Amém? Então guarda o que tem. E a Bíblia cita algumas coroas. Primeiro, eu coloquei numa ordem crescente, né? Eu vejo em muitos lugares, na ordem que as pessoas querem colocar, e algumas interpretações com que eu não concordo. Então, primeiro, é uma coroa do vencedor. Não é uma coroa de tribunal de juízo. É uma coroa de árbitro de corrida. É uma coroa de árbitro de luta. Se você venceu a luta, se você chegou na corrida, não é que você chegou em primeiro, se você chegou na corrida, esse versículo e essa coroa são para você. Todo aquele que luta se abstém de tudo, aquele que luta na terra. Eles fazem isso para alcançar uma coroa corruptível, nós para alcançarmos uma incorruptível. Por que Paulo está dizendo isso? Porque nos jogos a coroa não tem nada a ver com o que a gente fala. Ela era uma coroa de galho de árvore, de plantinha. Por isso Paulo a chama de corruptível. Porque quem ganhava a coroa ficava com o título e com a coroa. Mas a coroa, como toda planta que foi quebrada da árvore, dá 7 dias, ela murcha. Ela morre, ela vira um galho seco, né? E eu não sei se alguma esposa aí guardou uma flor que o marido deu dentro de um livro e está lá aquela flor há 30 anos num livro seco. Antigamente, nos tempos românticos, se fazia isso, né? Hoje você dá uma flor para sua esposa, querida, uma flor, ela fala, para que eu quero isso? Traz uma blusa. Paciência. Então, a coroa morre, os lutadores lutam por uma coroa que perece. Nós lutamos por uma coroa que Deus vai olhar na nossa cabeça. Está aquele símbolo aqui e Deus diz de nós, é vencedor. É vencedor, é vencedor, é vencedor, é vencedora, é vencedor, é vencedor, é vencedor, é vencedor, é vencedor. Deus olha e diz, é vencedor. Que maravilha! Posso dizer uma coisa? Deus e o diabo olham para você ao mesmo tempo. Acredite em mim, 1 milhão de vezes na sua vida, ou um demônio ou o diabo olha para você ao mesmo tempo que Deus. Toda vez que o diabo ou o demônio olha para a sua vida, diz, vou derrotar. Nesse mesmo instante, Deus está olhando para você e está dizendo, vai vencer. Glória a Deus. Você fica aí sossegadinho. Que um que é chato disse que vai te derrotar, mas um que é grande disse que você vai vencer. Amém? Então você tem essa coroa. Mas você chega, opa, estou apontando para lá. Você chega porque você está lutando por sua vida. Se você está lutando por sua vida, lute até a morte. Lute por sua vida espiritual, até a morte física, se for o caso. Mas não entregue sua vida espiritual. Guarda o que você tem, para ninguém roubar sua coroa. Então você luta pela vida. Primeiro você luta para chegar no fim. Você quer chegar no fim, mas algo vai te matar antes do que você pensava. Morra, mas segura a coroa da vida. Há uma coroa da vida. Há uma coroa de justiça. É quando você, nessa luta até o final, se mete em muitas lutas que não eram suas. Quem disse isso aí foi Paulo a Timóteo. Antes desse versículo está escrito, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
Ele fez isso por Deus, não por ele. Enquanto ele era fariseu, ele viveria 80 anos, morreria de velho, 90 anos. Como ele se meteu na divulgação da obra de Deus, foi perseguido até ter a sua cabeça decepada, morreu antes do tempo que ele esperava. Por isso agora ele não recebe mais a coroa da vida, ele recebe uma coroa de justiça, porque você, por amor a Deus, abreviou a sua vida. Não é que você resistiu até a morte, é que você foi na direção da morte para pegar a palavra de Deus. É o que está acontecendo na Índia, é o que está acontecendo no Islã. Os missionários estão lá. Mas rapaz, não te disseram que aí mata cristão igual se bebe refresco? Mas eu tenho que pregar o amor de Deus a essas pessoas. Elas não têm outra chance. Esse aí não vai receber coroa da vida, ele vai receber coroa de justiça. São poucos. Porque ele, podendo viver uma vida sossegada, ele fala: não, eu tenho que pregar o Evangelho, eu tenho que me declarar cristão. Eu não posso ser aluno nessa escola, esse professor falando blasfêmia, eu vou ficar quieto. Não vou ficar quieto não, ele vai ter que passar por mim. Eu sou servo de Deus, eu não vou deixar barato o que ele está falando não. Eu não vim de macaco coisa nenhuma, se ele veio de macaco, aquele que traga uma banana na mica todo dia para dar aula. Mas eu não vou defender isso não. Eu estou dizendo para vocês que eu cansei de fazer em escola. Pela misericórdia, eu estou com 60 anos, eu nunca perdi nenhuma. Nunca perdi nenhuma, nem para professor nenhum. 60 anos. 60 anos e 4 meses, nunca perdi uma batalha. Deus disse quando eu tinha 7 anos: eis que ponho a minha palavra no teu coração. Quando defenderes a minha palavra, nunca perderás nenhuma batalha em todo o tempo da tua vida. Glória a Deus. Estou com 60 anos. Um professor já disse para mim quando eu era garoto de 13 anos: isso que dizem aí os crentes de que Deus criou o mundo, isso não existe. Falei para ele: com licença, professor, só uma pergunta pequenininha desse tamanho. O que é? Se Deus não foi, quem foi? Claro que estamos falando do acaso. Então o acaso é teu Deus e o Deus inteligente é o meu. Você acredita, olhando para o universo, para o mundo e para a sua inteligência de professor dando aula, que quem te fez é o acaso que não tem inteligência nenhuma ou o meu Deus que tem? Ele falou: não vamos discutir isso agora. Eu falei: professor, ninguém nunca discute, eu sempre ganho. Eu sou servo de Deus, e se eu fosse Davi, eu faria como você, como Davi. Grandão pode vir, porque quanto maior a queda é mais forte. Então, coroa de justiça, porque não fugimos da batalha. Vem Davi, eu falo: vem Davi, eu sou pequenininho, mas sou nordestino, vem. Minha esposa fica passada quando eu faço. Existe a coroa de glória, porque qual é a nossa esperança? O nosso gozo, a nossa coroa de glória. Paulo vai falar a mesma coisa aos filipenses também, que eles são a coroa de glória de Paulo, né? Porventura não sois vós, também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Interpreta o que Paulo está dizendo. Sabe o que vai render para mim uma coroa de glória, varão? É quando Jesus olhar para você no tribunal dele. Ele vai olhar para você e vai falar: coroa da vida, varoa. E no coração ele vai falar: Paulo, segura aí que vai tua coroa de glória, porque essa varoa aqui ouviu a palavra pela tua boca. Dou a coroa da vida para ela. E Paulo, tua coroa de glória está garantida. É a coroa para os que pregam o Evangelho. Coroa de glória, novamente, escrevi errado. Coroa de glória, deixa eu ver o versículo. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ué, coroa de glória de novo? 2 coroas de glória? Eu separei porque os irmãos ficam em cima desses 2 versículos e não desce. Parece que a regrinha de 3 que eu falei não funciona. Olhou? Tem que estar lá. Não está lá? Olha de novo, olha melhor. Não conseguiu ver? Pede para o Espírito Santo. Por que 2 coroas de glória? Porque um pregou, um plantou, o outro regou. Cada um recebe de Deus a sua justa coroa. Tanto quem prega, pregadores,
missionários, evangelistas, dirigentes de culto de lar, recebem uma coroa de glória como pastor que sustenta espiritualmente 100, 200, 300, 500 pessoas, perde noite com filho, com esposa, perde hora, perde programação, perde lazer. O Senhor diz: vai, varão, que tua coroa de glória está garantida. É assim que funciona. Pastor, mas e aquele que está pregando o evangelho lá no Irã? Coroa de glória. Um é o que planta, outro é o que rega. Deus dá o crescimento para a planta e a coroa de glória para cada um dos dois que fez o trabalho. Pastor, e eu que não prego o evangelho? Fica na outra coroa, essa não é para você. Pastor, mas se a partir de hoje eu prego o evangelho, coroa de glória. Pastor, a partir de hoje eu quero entrar no ministério, ser diácono, ser presbítero, eu quero ser um pastorado, coroa de glória. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, a sua porta se abre. Senhor, eu quero coroa de glória contigo. Segue nesse caminho, varão, porque eu serei contigo, diz assim. Amém? E isso não é para engrandecer pastores, mas, irmão, uma vida às vezes fica dividida em 200 vidas. Se um pastor de 200 acompanhar 199 ovelhas e não for visitar uma ovelha que está no hospital, você não adivinharia o que acontece, até porque adivinhar é pecado. Mas você não supõe o que acontece se um pastor de 199 ovelhas acompanha 199 e não consegue ir no hospital visitar uma. Você não consegue adivinhar o que acontece. Consegue? Consegue, pastor Rolando? Adivinhar? Eu consigo assim imaginar, porque eu sou pastor também. Eu já entrei num culto com mais de 20 versículos bíblicos na cabeça. Pedi na descida do carro: Senhor, por favor. O Espírito Santo colocou muito versículo na minha cabeça não cabe. Eu não consigo lembrar o nome de alguns irmãos na igreja, Senhor, por favor. Eu não posso ser atrapalhado por ninguém pode me falar de problemas, senão eu não consigo pregar, Senhor. Me ajuda, são mais de 20 versículos, Deus. Me ajuda, é muita coisa. Eu não escrevo, irmãos. O que o Espírito Santo fala agora nessa palestra, eu escrevi lá, mas o que eu estou enchendo no meio é o Espírito Santo que vai pondo. Eu dependo completamente dele. Entrei na igreja, lá naquele varão de Deus que está lá na porta. Quando eu dei o primeiro passo, veio uma senhora. Ela tem 3 filhos, quem socorre ela sou eu. Ela muitas vezes falta o alimento. O filho mora vizinho dela e não leva o alimento. Eu vou lá da minha casa levar o alimento para ela, para levar ela para o hospital, para atender. E ela ficou ausente da igreja 1 semana. E eu estou entrando na igreja, bem da verdade para os irmãos, com 23 versículos decorados na cabeça. Não é 23 decorados na sequência, é um em cada passagem da Bíblia. Precisando dizer os 23 dentro de uma ordem. Dei o primeiro passo na igreja: pastor, estou muito decepcionado. Muito decepcionada, pastor. Mas por que, minha irmã? Fiquei 1 semana ausente, o pastor nem ligar me ligou. O pastor de outra obra me ligou. E o que eu chamo de meu pastor me ignorou. Eu andei chorando de lá até aqui. Passei direto, entrei na sala pastoral, chorei muito. Voltei, limpei os olhos, deixei o culto ser dirigido, peguei o microfone, preguei, lembrei dos 23 versículos na ordem. Foi uma das pregações mais avivadas que Deus me deu na vida. Meu coração estava em 350 pedaços quebrados. Mas o povo recebeu. Você contava?
pastor, aqueles que chegam para a gente, está chegando para o culto. Você está chegando para o culto pensando no todo, né? Às vezes você passou a semana pensando em abençoar a igreja, no todo, aí a pessoa parece que ela entende que a igreja existe só para ela. Ela chega para você e fala assim: pastor, eu tenho uma coisa muito importante para te falar, mas só vou falar depois da pregação. Aí aquele pastor que está ligado com o Espírito Santo, às vezes o Espírito Santo nos coloca de um modo, irmão, que respirar é difícil. Eu desço de algumas pregações do púlpito, eu vou cumprimentar o Douglas, eu falo: irmão, aí ele fala: Douglas, sabe por quê? A minha cabeça é tão tomada do que é espiritual, que o que é material falha. O Espírito toma conta, a minha cabeça no mundo material apaga. A memória só cabe uma coisa ou outra. Uma pessoa não consegue decorar 23 versículos e ao mesmo tempo lembrar do nome de 200 pessoas. Uma coisa apaga. Então, coroa de glória é uma promessa do Senhor. Vamos passar? Vamos adiante? E o galardão? Jesus vai nos encontrar, aquela alegria. Olha lá todo mundo como está. E Jesus com as mãos estendidas, e todo mundo ali está em festa. Não é me dá, não. Está todo mundo em festa ali. Ô Senhor Jesus, né? Puseram até Jesus voando ali. E às vezes, irmãos, eu pego essas imagens, né, dos sites adventistas, testemunho de Jeová. Então você não blasfema não, tá? Mas o pastor aí fica dando palestra, eu vi isso aí no estudo adventista. O sangue de Jesus tem poder na sua vida. Vá falar mal de Jezabel, que você está assistindo lá. E eu sou amigo do Beto Malvão, que é o Itobaal dessa novela. Eu sou amigo dele, eu tenho influência, hein? Eu te empreendo. Então, galardão, irmão. Como é que funciona galardão? Há uma passagem na Bíblia que é maravilhosa para tratar disso. Vamos ver essa passagem. Prestem atenção comigo, dentro da regra de 3. Olho de novo, o Espírito Santo mostra. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Paulo falando aos Gálatas, capítulo 2. Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e por mim entregou a si mesmo. Então, essa vida pertence a quem? A Cristo. O fundamento desta vida é quem? Cristo. O tribunal onde eu vou ser julgado é de quem? Cristo. Dá para chegar lá e dizer Ave Maria? Dá para chegar lá, como eu já ouvi no púlpito, um pastor cristão dizer: irmãos, Gandhi é muito mais cristão que muito membro de igreja. Eu ali, com toda a humildade do coração, né? Eu sou um cara avexado. Nasci em Mato Grosso, que é o lugar de pessoa mais tranquila da terra, mas eu sou avexado, sou meio nordestino. Sou avexado. Quem é nordestino aqui? Nós somos avechados, não brinca com a gente não. Eu estou daqui olhando esse cidadão dizer que Gandhi é mais cristão que muito crente de igreja. Gandhi é espírita. Gandhi acredita em transmigração da alma. Gandhi acredita que Jesus é filósofo. Você vai mesmo chegar no tribunal de Cristo e dizer que Gandhi era bam, e Jesus vai dizer: que bom, olha Gandhi sentado do meu lado. O tribunal é de Cristo, o nosso fundamento é Cristo, a vida que imitamos é Cristo, o evangelho que seguimos é de Cristo, nosso professor é Cristo, nosso ídolo é Cristo, nosso super-homem é Cristo, nosso Homem-Aranha é Cristo, nosso Salvador é Cristo, o motorista do nosso ônibus é Cristo, e se for Uber é Cristo também. O fundamento é Cristo. Se alguém edifica sobre o fundamento com ouro, com prata,
e com pedras preciosas, ou se edifica com madeira, feno e palha. Paulo está dizendo desse jeito aqui. A intenção de Paulo é dizer desse jeito que eu estou falando. Queridos, o fundamento é Cristo. Se você vai edificar sobre esse fundamento com ouro, prata ou pedra preciosa, ou se você vai edificar sobre esse fundamento com madeira, feno e palha, eu quero avisar só uma coisa para você. Aí depois você continua edificando. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. O dia é o do tribunal de Cristo, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada uma, o próprio fogo provará. Ele já não deu a dica? Quem interpretou direitinho aí? Paulo está dizendo, ó, você vai edificar com o quê? Com ouro, tá bom. Com o quê? Com prata, tá bem. Com o quê? Com pedras preciosas, tá bom, não. Um diamantezinho, diamante, tá bom. Ô Paulo, eu estou edificando, mas eu sou a favor assim da vida mais sossegada, eu estou edificando com madeira, com feno, com palha. Tá bonito, varão, quero só te avisar que esse tribunal é de fogo. É um detalhe insignificante. Não queria te dizer isso. Mas vai, você está edificando sua casa igual aos 3 porquinhos? Vai. Eu assim, estou dizendo para você assim de passagem que lá era um lobo mau, aqui é fogo. Se o lobo mau não deu, se você está querendo encarar o fogo, Paulo, você acha que tem algum problema? Imagina. Não seria capaz de dizer que feno vai ter problema com fogo. Eu não teria uma loucura dessa. E a continuidade do versículo? Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Conclua comigo a regra de 3 de Paulo. Daqueles construtores anteriores, quem receberá galardão? Quem edificou com ouro, com prata, com pedras preciosas. Porque se a obra dele resistir ao fogo, ele receberá galardão. Meu filho de 4 anos é uma das crianças mais inteligentes que eu conheço. Desculpa puxar a sardinha para a minha brasa, porque eu sei que o seu filho é mais inteligente que o meu, mas o meu é mais pessoa. E ele sempre pergunta para mim, eu digo para ele, não, pega aí que o papai zanga. Aí ele vira para mim com 4 anos e fala, e se eu pegar ali? Até eu dizer um lugar em que ele possa pegar e eu não zangue. Ele é terrível. Quem disse que, se você pensa que o seu filho é bobinho, ele é só um adulto que é pequenininho. Agora, bobinho é você que pensa que ele é bobinho. Tá? O nosso filho, esse é irmão desse, e esse aqui é irmão desse. Então, quem edifica naquele material recebe galardão. Logo eu pergunto igual ao meu filho, e quem não edifica? Se a obra de alguém se queimar, madeira, feno e palha, sofrerá ele dano. Vai perder. Dano em que área? Galardão. Só tem galardão em questão. Onde é que eu vou sofrer o dano? No galardão. O quanto eu vou perder de galardão? Ai meu Deus, eu não queria dizer esse final do versículo, mas sou obrigado a dizer. Se ele será salvo, todavia, como que através do fogo. O que Paulo está querendo dizer? Um corpo imarcessível, um corpo que não pode murchar, um corpo que não pode ser queimado, está coberto de determinada roupa, mas tem que passar por uma porta de fogo. Então estou eu aqui, ó, esse blazer, eu amo, fala a verdade, ele é chegado, mas eu vou passar por uma porta de fogo, que é o Espírito Santo.
Os irmãos não adivinharão como eu chegarei do outro lado. Porque o meu fogo, o meu corpo não queima, mas tecido. Então, se você for ao tribunal de Cristo com essa roupa linda que você está e não com vestes de salvação, eu vou lhe dizer como é que você vai chegar do outro lado. Você vai chegar que é só o sangue. Nu! Nu, do verbo desnudar. Nu. Quem está nu tem galardão? Não. Mas está salvo. Então é essa a condição. Haverá salvos com algum galardão e salvos com os grandes galardões. Vou citar duas passagens. Só uma pergunta assim, e aí é problema seu, você que está palestrando. É assim, isso não seria um desestímulo para a pessoa pensar assim, mas pelo menos eu estou salvo, né? Sim, é exatamente o que pensou o homem que recebeu um talento. Como ele não sabia o que ia acontecer da chegada do seu amo para frente, ele pensou só com o pensamento daqui até a chegada do amo. E o que ele fez com o talento? Vou garantir esse aqui, porque esse é meu, já está garantido. Quando o amo chegou, qual foi a primeira coisa que o amo fez? Me dá esse teu. Você tem 10? 11. Senhor, como é que eu vou viver no céu? Então, você sabe como é a vida lá? Não. Você sabe o que representa a diferença de coroa, representa a diferença de galardão? Não. Mas você sabe que eu mandei você procurar o galardão? Sei, mas fiquei assim de boa. Então, agora dá um passo para dentro. Posso lhe assegurar uma coisa pela palavra de Deus? Você vai querer voltar nessa vida e buscar o galardão, porque lá fará muita diferença. O príncipe da Pérsia, que é um ser espiritual poderosíssimo, barrou Gabriel, barrou o anjo Gabriel. Você Sabe quem é Gabriel? Ele diz para Maria e diz para Zacarias, em Lucas no capítulo 1: meu nome significa varão de Deus. Eu sou o que assiste perante a face do Altíssimo. Eu sou o emissário, o portador de novas do Altíssimo. Já falei com Daniel, já falei com Zacarias, estou falando com você, Maria. Diga para mim, esse anjo é grande ou não? Grande. Ele trouxe uma mensagem para Daniel. O príncipe da Pérsia falou: aqui você não passa. Ele conseguiu passar? Não. Então ele pediu socorro. Então ele diz: um dos primeiros anjos, não é o primeiro, um dos primeiros anjos, Miguel, o que guerreia pelo teu povo, veio e tirou a barreira. Gabriel tinha autoridade para tirar a barreira? Não. Mas Miguel tinha. Está entendendo o que é galardão? Está entendendo o que é autoridade? Você vai precisar dela no reino dos céus. Se não, dizendo na linguagem humana, me perdoem, é a única que nós temos, eu estou falando como os escritores bíblicos fizeram, usando linguagem humana. Acredite em Deus que escreveu as escrituras. Você vai precisar dela lá em cima. Não entre no reino em que todo mundo tem galardão. É como você ser, me perdoe esse péssimo exemplo, mas é muito claro. Você se empolga porque todo mundo está entrando nos carros para ir para uma lanchonete. E você diz: eu vou também, e agora você já está dentro de um carro. E alguém dentro do carro diz: cada um paga a sua. E você se lembra que não tem o dinheiro. Quero te perguntar, você terá coragem de dizer assim: ai,
Me lembrei que minha mãe é minha avó, deixa eu descer do carro. Ou você vai para o MEC e lá você vai ter que dizer para alguém: rapaz, eu vim sem dinheiro, paga a minha hoje aí. Galardão é isso. Quem tem. Quem não tem vai se arrepender de não ter. No caso do camarada que não trabalhou com talento, ele até ficou fora e foi chamado de servo inútil. Há duas interpretações. Uma é de que ele vai ficar como servo inútil que não tem nada, mas pelo menos está no grupo bom. E outra, que é temerária, é que Deus investiga os corações. E Ele sabe com perfeição a diferença de um servo preguiçoso, que não vai ter galardão nenhum, para, na verdade, um descrente que está no meio dos crentes, que Ele vai lançar fora. A razão para não lutar por galardão, sendo que galardão é nada mais, nada menos que o reflexo do fruto do Espírito Santo na minha vida, eu não querer lutar pelo galardão, significa ou que eu sou preguiçoso, ou que o Espírito Santo não tem fruto em mim. E quem vai decidir isso será Deus no momento em que eu não posso mais voltar atrás. Você está na coragem de ficar de boa? Deus te abençoe. Então, é isso. Lutamos porque não sabemos como será lá. Vamos ver adiante? Bom, enquanto nós estamos lá tratando com coroa e galardão, os ímpios estão aqui, segundo se crê no pré-tribulacionismo. A igreja foi arrebatada antes da tribulação, está lá em juízo. Aqui na terra está havendo a grande tribulação, 7 anos de governo do anticristo. É certo que no final desse governo Jesus vem para salvar seu povo, Israel. E então, se nós acreditamos que subimos com Cristo, passamos pelo tribunal, fomos galardoados, recebemos a coroa simbolicamente prometida e agora descemos com Cristo para a terra. Então, o que acontecerá? A previsão é para nós pré-tribulacionistas, arrebatados antes da tribulação, na continuidade do nosso entendimento, é um posicionamento em relação ao milênio. Eu vou ver com vocês agora o mais rápido que pudermos. Vamos ver. O milênio é um tempo real ou simbólico? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já estudou sobre o milênio? 2. Que maravilha. 3. Que maravilha. Nós somos 120, 130. 4 estudaram sobre o milênio. Significa que só 126 não estudaram, o que é uma maravilha. É extraordinário. E eu vou dizer agora para vocês tudo que sei. Porque em terra de cego, quem tem um olho é rei. Irmãos, é só brincadeira, mas o milênio, eu tenho que fazer essa pergunta: é algo real ou simbólico? Vamos analisar. Quem é amilenista? A significa não. Milênio é a crença num período de 1000 anos. Então, amilenista é quem não crê em milênio. Diz: não, isso aí é simbólico. Imagina Cristo governar a terra por 1000 anos, ou a igreja. Imagina, isso é simbólico. Só quer dizer que vai haver um período de paz. Mas esse período de paz é breve. Ele quis dizer 1000 anos para dizer que vai ser tão importante que corresponde a 1000 anos. Esse é amilenista. E a outra posição é milenismo, é o milenista. Ele crê que haverá um governo de 1000 anos literais. Esse governo será literal. Então são duas posições: amilenista, não crê no milênio, e milenista, crê no milênio.
Só que entre os que creem no milênio existem dois grupos: o pós-milenismo e o pré-milenismo. Acompanhe devagar. Se você tiver dúvida, levante a mão, eu paro. Só existem dois grupos: quem não crê no milênio e quem crê no milênio. Agora passamos para o segundo degrau. Entre os que creem no milênio, torna a haver dois grupos: quem é pós-milenista e quem é pré-milenista. Vamos ver cada grupo? Começando pelo pós. Ele crê nisto: estamos aqui na Terra, Deus vai dar um crescimento e um poder espiritual e geopolítico à igreja tão grande que a igreja dominará o mundo e o procedimento do mundo por 1000 anos, e ao final desses 1000 anos em que a sociedade vai obedecer aos ditames da igreja e das escrituras, depois de 1000 anos de uma terra como nunca se viu antes, Jesus vai voltar. Tudo bem? Entendeu a posição? Não é para você concordar ou não. Esse pensamento é de que a igreja está aqui, nós vamos cada vez mais pregar o Evangelho, cada vez mais converter incrédulos. Os incrédulos vão se quebrantar diante de Deus, e a igreja vai governar o mundo, vai governar todas as nações, vai quebrar todos os pecados, vai reinar por 1000 anos. Depois de 1000 anos Jesus volta. Outra posição: pré-milenismo. No que é que esses creem? A igreja não tem condição de mudar o mundo. Mesmo o Espírito Santo atuando nela, a igreja se misturou demais com o mundo, pegou influência demais com o mundo e não tem como transformá-lo agora. É preciso haver uma quebra de paradigma, é preciso haver uma quebra histórica. Essa quebra histórica é a vinda de Jesus. Jesus, como ele não se misturou com ninguém, ele tem autoridade para dizer: vai ser assim. E ele tem o poder para uma pessoa dizer: eu não quero assim, então eu aprisiono você, porque eu tenho autoridade. E o demônio diz, Satanás diz: então eu vou continuar, não vai continuar nada, vou te mandar para o abismo. Então quem é milenista crê que o mundo só tem jeito para 1000 anos de uma terra como nunca se experimentou, se Jesus voltar e estabelecer 1000 anos. Agora eu quero perguntar para você uma questão de coerência cristã. Você está vendo alguma perspectiva de a igreja governar o mundo do jeito que ele está e mudar tudinho que você está vendo? Dá uma chance aí de 0 a 10 para a igreja fazer isso. Eu ouvi só 4 ou 5. Dá uma chance de 0 a 10 da igreja mudar o mundo do jeito que o mundo está e do jeito que a igreja está. Menos 0. Irmão, você nunca viu isso aqui não? Você está caminhando como um cristão. Ali tem um prato de macumba. Esse cidadão aqui vai mudar o macumbeiro? Sabe o que Gideão fez com o ídolo de Baal? Esse aqui não é Baal, coisa nenhuma. Pá, 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 pá. Mas sabe que hora ele fez isso? De noite, esse é irmão dele. Entendeu? Então tem cristão que enche o peito e fala: eu sou igual o Gideão. O que ele quer dizer, o que ele faz é de noite. Só isso que ele quer dizer. Então, não tem chance de mudar o mundo, mas Jesus tem. Aleluia. A gente olhando historicamente, que foi através do catolicismo, a gente vê épocas que a igreja ela dominou, né? E o resultado não foi bom. O que o pastor está lembrando aqui? O catolicismo completa agora 17 séculos. 17 séculos. O único momento em que o catolicismo dominou o mundo, chegava num país novo, a descoberta de um novo continente, de uma nova nação,
ele dominava aquele continente, era através do quê? Da morte, da violência. Você sabe o que a Inquisição Católica fez no mundo, especialmente a Inquisição Espanhola? Você sabe os instrumentos que eles criaram? Você conhece um instrumento chamado o Abraço da Virgem? Quem conhece aí o Abraço da Virgem? Foi um santo, porque ele foi canonizado, talvez devido à inocência do seu coração. Bernard de Guy inventou o Abraço da Virgem, o racha-cabeça. O racha-cabeça, ele botava a cabeça do cidadão numa mó e vinha com a manivela. Se a pessoa confessasse o pecado, era simples, ela era só queimada na fogueira ou decapitada, que era uma morte suave. Mas se ela não confessasse, ele ia na mó, até que o crânio não aguentava, estourava e o cérebro espirrava. Era o amassa-cabeça. E Bernard de Guy, como ele era devoto da Santíssima, ele inventou um Abraço da Virgem. O que era? Era um sarcófago igual aos egípcios, em que a pessoa era colocada em pé ou deitada, e na parte que fecha era colocada uma adaga na direção de uma parte não mortal do corpo. Então não podia ser o coração, não podia ser o fígado, e perfurava em outro lugar. Perfurava aqui em cima, não era no pulmão, perfurava aqui, perfurava num rim, num baço, perfurava aqui do lado, acima do fígado, perfurava na perna, e aquela pessoa ficava sangrando ali por 6 horas até morrer. E ele chamava isso de como a pessoa não se convertia à Virgem, a Virgem tinha prazer em dar um abraço nele. Você dirá que foram os 1000 anos que Jesus está falando? Então, pré-milenismo é isso. Vamos adiante. Por onde começamos a analisar o período chamado nas Escrituras de milênio, irmãos? Só há uma narrativa de milênio nas Escrituras. Qual é? Alguém diga aí. Diga pelo menos o livro em que está. Apocalipse, capítulo 23. Só tem 22, irmão. Melhor aí. Apocalipse, capítulo 20. É a única passagem em que aparecem as palavras latinas milianum. 1000 anos. Na verdade, por 6 vezes aparece a palavra na passagem de Apocalipse 20, do verso 4 até o verso 9. Aparecem 6 vezes em cada um dos versículos, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aparece a palavra kília, a palavra grega kília, que significa anos. No latim, na Vulgata, escrita por Jerônimo para a Igreja Católica, a palavra ganhou o nome mille, 1000, annum, que no latim é 1000 anos. Então não existe milênio nas Escrituras, tá bem? Existe rigorosamente, a rigor, existe 1000 anos. Milênio é uma palavra grega provinda de kília, que é anos, que é kiliasma, que significa 1000 anos. Vamos ver lá? Leiam em azul embaixo. O termo kiliasma, milênio, é repetido 6 vezes nesses versículos. Então eu entendo que a melhor interpretação que eu tenho é a literal. Uma figura aparecerá na Bíblia citada uma vez, citada no máximo 2 vezes. Milênio ou 1000 anos está citado 6 vezes. Não é crível que um escritor bíblico escreveu 6 vezes uma coisa que é só um símbolo, que é só uma figura. Então nós tendemos a acreditar que o milênio é um fato real, até pelo que vamos analisar. Então os fatos do versículo 24.
são vistos tronos e pessoas que vão sentar ali e julgar. Depois são vistos os decapitados por causa do testemunho na grande tribulação. E eles passam a viver, e junto com os outros que se assentaram para julgar, eles governam com Cristo por 1000 anos. É isso só que o versículo 4 está dizendo. Vou repetir. Vamos passar ao seguinte, que ainda é o versículo 4. Eu destaquei a linha amarela para ficar mais claro. João tem 2 visões. A maioria das pessoas que vê aí, não sei porque só vê uma visão. Eu estou repetindo, acho que pela 7ª vez para vocês. Tem que olhar de novo e tem que pedir para o Espírito Santo interpretar. Eu não sei porque a maioria dos que leem ali só leem um grupo. João viu também tronos e nesses sentaram pessoas para julgar. Tudo bem. Vi ainda, ou seja, ele viu os tronos. Agora ele vê ainda outra coisa. É a mesma coisa? Não. Senão ele estaria dizendo assim, olhei os tronos, vi as pessoas sentadas. Olhei de novo, vi que elas estão sendo agora ressuscitadas. Não, se elas sentaram, como é que elas são ressuscitadas? Eu não conheço nenhum morto que senta. Se eu vi ele sentar e agora estou vendo gente ser ressuscitada, são 2 grupos diferentes. Porque morto não senta, né? Não sei, eu nunca morri, mas eu acho que não senta. Então, essas pessoas vão reinar com Cristo. Nós entendemos que há 2 grupos e que os salvos de todos os tempos, mais os mártires da grande tribulação, são incluídos no milênio e vão governar com Cristo por esse período. Esse verso, você entendeu o básico? Isso que eu estou dizendo é o básico. Tem profundidade aí de até 7 camadas. Toda a interpretação das Escrituras tem até 7 camadas. Mas para descer essas camadas é um pouco chato. Mas nós estamos entendendo a primeira e segunda camada aí, né? Tem gente que está na primeira camada. Eu entendi que um montão de gente vai governar com Cristo. Nós evoluímos um pouquinho para a segunda camada. Não, tem 2 grupos. Um que se assentou e o outro que foi ressuscitado e veio governar junto. Mas ainda daria para descer mais camadas. Mas não é o nosso objetivo hoje aqui. Entendemos o básico, está maravilhoso. Vamos ver adiante? Versículo 5. O restante dos mortos não reviveram, os restantes dos mortos não reviveram até que se completaram 1000 anos. Essa, a ressurreição daqueles que voltaram à vida, é a primeira ressurreição. Deixa eu dizer para vocês, explicar o contexto, senão vocês não vão entender. Esse é o capítulo 20. No capítulo 19, Jesus vem com os seus santos e batalha contra o anticristo, o falso profeta e aqueles que se opõem a Cristo. Há uma guerra tremenda e Cristo com os seus santos vence a guerra. As pessoas que guerrearam contra Cristo são mortas e é delas que está se falando aí. Essas pessoas que foram mortas na guerra contra Cristo não ressuscitarão por 1000 anos. Mas aqueles que viveram com Cristo, que entregaram a vida com Cristo, vão governar por esses 1000 anos. Os que morreram lutando contra Cristo não vão ressuscitar. É o que está escrito aí. Agora, eu quero destacar para você. A primeira ressurreição é um problema para quem é pré-tribulacionista. Porque Jesus Cristo só classificou 2 ressurreições. E a primeira é para os salvos. Vou fazer um exercício de memória com você. Faz assim com a cabeça para o tipo chegar mais perto do teto. Preste atenção. Isso aí
não é depois da tribulação? Jesus Cristo veio e guerreou contra a besta, o falso profeta e os seus seguidores. Ora, isso só vai se dar no fim da grande tribulação, no fim de 7 anos. Mas nós acreditamos que a igreja foi arrebatada antes dos 7 anos. E Paulo chama em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, ele chama isso de ressurreição e arrebatamento. Essa passagem está falando de 7 anos depois. Aí o pré-tribulacionista tem um problema grave, porque se a ressurreição, a primeira, foi antes do anticristo, essa que é depois de 7 anos deveria ser a segunda. Aí o pré-tribulacionista é obrigado, ele é obrigado teologicamente, na hermenêutica eu não tenho outra posição. O que vem depois de primeiro é segundo, não tem para onde escapar. Acontece que os primeiros já foram, e se passaram 7 anos. E agora, Jesus diz que esses aqui que estão subindo, depois de 7 anos do anticristo, estão na primeira ressurreição. A primeira é aqui. Aí o que a fé, a visão pré-tribulacionista acredita? Que a primeira ressurreição abre o seu período aqui e fecha o seu período com esses aqui. E o nome disso tudo aqui é primeira ressurreição. É o único escape para chamar de primeira ressurreição essa que acontece 7 anos depois daquela. Mas aí quer dizer que desde o primeiro para 7 anos vai ser salvo. Não. Bom, sim, todos aqueles que morreram durante a tribulação são salvos, sim. Mas na vinda de Jesus, os que morreram durante a tribulação vão ser elevados por ele à condição daqueles lá. Vão ter o seu corpo restaurado como aqueles lá. Ou seja, o pacote daqueles lá é oferecido até aqui. Então, você subiu, porque ele não subiu. Está correndo o tempo. Testificou de Cristo e foi morto na tribulação por isso. Testificou de Cristo, 6 anos de tragédia. Testificou de Cristo e foi morto por isso. Ele sempre volta para a primeira ressurreição. Finalmente Cristo volta. É a última chance de participar da primeira ressurreição. Aqui fechou de fato. Para o pré-tribulacionista não fecha lá, fecha aqui. Começou lá e veio vindo. É um período, né? É durante esse período de 7 anos. Eu já brinquei com muito irmão pré-tribulacionista, que eu falo assim: irmão, glória a Deus por Jesus, porque ele disse que eu vou, aquele que crê em mim, eu vou ressuscitar. Glória a Deus. Ô Jesus, quando foi a ressurreição? Até eu acabar a palavra. Os irmãos creem nisso? Amém. Eu estou te Jesus, eu queria, fechou. É assim que funciona. Então, nós somos obrigados a acreditar nisso. Senão, nós teríamos que mudar de pré-tribulacionista para meio tribulacionista ou para tribulacionista. E acreditar que essa vinda de Jesus, essa aqui, depois dos 7 anos, é a vida que está prometida e só tem essa. Aí quem participa dessa, participou da primeira naquele momento, é um instante, é um segundo, conforme está na palavra. Ele vem como um relâmpago. Quem foi salvo foi, quem não foi, não foi, quem foi, quem ficou, ficou. Quem é tribulacionista crê nisso. Só tem uma ressurreição num momento. Para eu ser pré-tribulacionista, eu creio que só há uma ressurreição, mas por um período. E aqui ele acaba. Tá? Cada posicionamento
tem um ponto difícil de defesa. Esse é o ponto difícil de defesa do pré-tribulacionismo, porque ele não pode acreditar num momento de salvação, ele tem que acreditar num período de salvação, né? Tá, continuando. Até aqui os irmãos estão entendendo? Vamos continuar lá, querido. Me dá uma ajuda aí, Paté. O pastor. Claro, isso leva a consequência. Diga comigo. O que você crê trará inevitável consequência. Irmãos, está no Face. Acho uma postagem tão linda. Eu, como disse ontem para os irmãos, de 10 postagens de frase bonita no Face, 7 são amargosas. Tem desde alguma coisa errada até tudo errado. Mas tem umas 3 que escapam em cada 10. E eu vi uma recentemente, eu não sei se eu vou dizê-la com fidelidade, eu peço perdão por talvez não dizer com fidelidade. Deus é maravilhoso, porque Ele deixa você plantar o que você quer, desde que você colha o que você plantou. PT saudações, irmão. Para mim essa passagem é maravilhosa. Você quer tratar mal sua esposa? Eu quero, porque lá em casa é assim. Mulher gosta do tapa. Deus te deixa você plantar o que você quiser. Você vai colher o que plantou. E eu sou conselheiro, irmão, de casais. E eu já vi marido se transformar da noite para o dia. Eu falei, Jesus, é poderoso demais. Agora o senhor tem que dar um galardão para essa mulher aí, que ela transformou esse marido em 24 horas. Porque o marido chegou para falar para mim, pastor, minha mulher, eu estou achando que ela está com outro, eu estou achando que ela já não me ama, e o pastor é um diabo na minha casa, o diabo semeou, assim, nem que o pastor prega que o diabo, ele veio matar, roubar e destruir. Não, nunca preguei isso não, mas ele prega, ele vem roubar, matar e destruir, senta aí e conta a tua história. Ele conta a história só de um determinado ponto X para cá, que a mulher dele deu uma louca. Deu uma louca nela, a pastora chegou e falou para mim, a partir de hoje basta. Chega, acabou. Cada um de nós para um lado. Pastor, isso é uma palavra tão propriamente, você não vai dizer uma endemoniada, uma oprimida. Vamos dizer assim, então, não, chama a oprimida para falar comigo. Aí ele chama a oprimida. Pastor, está vendo isso aqui? Está vendo aqui? A irmã se cortou com uma faca. Isso foi um tapa com quem estava com um garfo na mão e quase furou no olho. Está aqui, ó. Pergunta lá para o santo quem fez. Pergunta lá para o santo quem chegava da roda de amigos 2 horas da manhã com perfume de mulher. Pergunta lá para o santo quantas vezes ele me chamou de Sandra e meu nome é Helena. Aí lá vou eu para o santo. Ó, sua esposa mandou perguntar isso. Oh, pastor, eu me arrependo eternamente. Vai ser Jesus e eu assim. Moisés, Abraão, serei quem o Senhor quiser que eu seja. Nós temos o direito de plantar o que quisermos. Nós vamos colher o que plantamos. Paulo diz aos Gálatas: aquilo que o homem plantar, ele será. Então, quem vai viver o milênio na terra? Não há acordo. Estou dizendo já para a gente não entrar em debate. Não há acordo, né? Então, alguns dizem que serão só os judeus salvos. Alguns dizem que serão todos os salvos, judeus e igreja. Alguns dirão que são salvos, mas os ímpios que não morreram na batalha contra Jesus. Alguns dizem que são os salvos, mas os indecisos. E alguns dirão que são os salvos, os indecisos e os ímpios. Eles vão viver todos no milênio. Há uma tendência teológica para a última possibilidade. Estarão no milênio os salvos de todos os tempos, os indecisos e os ímpios, todos vivendo. Em que condição? Novamente a dúvida, de acordo com a resposta que você deu anterior, você tem a resposta dessa.
Se você crê que só os salvos e judeus viverão o milênio, então você está com a posição 1. Somente os salvos com o corpo glorificado, judeu ou não. Se você crê que no milênio vai ser vivido, como é tradição no nosso ministério, crê que viverá o salvo, o indeciso e o ímpio, então você é obrigado pela hermenêutica a acreditar que viverão juntos os salvos com o corpo glorificado, igual o de Jesus quando ressuscitou, e os ímpios com o corpo comum. Então isso dará uma diferença, um domínio para quem tem o corpo glorificado, e uma subserviência, um estado menor para quem não tem o corpo glorificado. Certo? Jesus entrou no lugar em que estavam os discípulos. Os discípulos entraram naquele lugar pela porta e trancaram a porta. E depois que eles trancaram a porta, Jesus entrou. Então, se no milênio houver essa diferença, é claro que quem tem essa disponibilidade de fazer um monte de coisas diferenciadas, entrar onde está tudo fechado, sair daqui e aparecer lá, se ele vive com quem vive a nossa vida comum, ele terá poder sobre nós. Teologicamente entendemos que essa é a circunstância. Salvos, governando, que é o que está lá, viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então eles governam porque eles têm uma qualificação que os outros não têm, né? Sim. Pode passar o outro, por favor. No caso, essa condição durante o milênio pode ser uma das recompensas que vão estar no tribunal do Ladrão. Com toda certeza, eu vou ter uma intensidade de glória. O que é que acontece com todos os anjos? Quando eles aparecem, quando Gabriel aparece a Daniel, acontecem duas coisas estranhas. Daniel o vê e cai, você literal e grosseiro, com a cara no chão, ele desmaia, dá com o nariz no chão. O anjo chega e o conforta, e o consola, ele fala: ô Senhor, muito obrigado, Senhor. O Senhor desculpa eu não ficar de pé, porque eu desconjuntei, eu estou todo machucado, por causa da glória. Mas o que é pior? O anjo não se dá a ver aos outros, só se dá a ver a Daniel. Ele pode, uma pessoa glorificada pode aparecer aqui, só eu vejo, vocês não veem. Ou vocês todos o veem e eu não vejo. Mas no milênio todos vão ver e vão glorificar. No milênio todos vão ver. Mas no milênio todos vão ver, só que vão ver o quanto eu quiser. Se, por exemplo, vocês são os ímpios que vieram, eu tenho o corpo glorificado. Você está me vendo aqui, daqui a pouco você olha onde ele foi, eu fui para lá. Jesus no caminho de Emaús. Jesus no caminho de Emaús, Filipe quando foi arrebatado pelo Espírito Santo, tal eunuco, o cara me pregou o evangelho, você viu ele pegar a estrada? Não vi onde ele está, ele já estava lá numa cidade a 20 quilômetros de distância. A cidade onde ele foi parar, irmãos, fica a 20 quilômetros de distância. O Espírito Santo fez isso. Vem cá, neguinho. Então, eles vão ter que servir o povo de Deus. Sim, vivendo a palavra. Vamos lá que, novamente, irmãos, é que é muita matéria para 1h30. Não cabe, mas eu tirei o que dava para tirar. Vamos ver aí. Então, aí pode passar. Pode passar. Apocalipse 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás, que foi preso, Apocalipse 20, de 1 a 3, ele é preso em um abismo. Quando acabar os 1000 anos, ele é solto da prisão. Todos os demônios, se você se lembrar lá daquele caso dos porcos, que o demônio saiu, a legião saiu de um homem endemoniado e entrou nos porcos, uma legião. A primeira coisa que eles dizem para Jesus é: que temos contigo, Jesus, Filho de Deus? Tu vieste nos atormentar antes do tempo? É porque eles estavam com medo que Jesus os mandasse para o abismo. E eles queriam o direito do tempo
espírito a mais que eles têm na terra. E Jesus disse: pode sair, pode entrar nos porcos. Mas veja como o espírito mau é espírito mau. Ele pediu para Jesus para não ser lançado no abismo eterno. Amém? Mas qual é a primeira coisa que ele fez quando incorporou os porcos? Botou os porcos no abismo e deu prejuízo para os donos. O diabo não vai mudar. O demônio não vai mudar. Ele fica com medo de ser lançado no abismo. Mas se ele puder ficar aqui e mandar você para o abismo, ele manda. Entende? Então, para a pessoa que fica assistindo o filme Lúcifer é do cão. E se você assistir, vai ficar com cheiro de pelo, tá bom? E depois eu vou passar por você e dar uma cheirada. Porque o filme Lúcifer é do cão. É um diabo bonzinho que tem consciência. Olha o que eu estou te dizendo. Jesus, não manda para o abismo não, tá? Entra nos porcos. Vamos detonar esses porcos todos. Lança tudo no abismo. E é a natureza deles, eles são maus. Então, ele será solto depois de um período de 1000 anos. E os outros mortos também vão ressuscitar depois do período de 1000 anos. Olha no que vai dar isso. Satanás solto e os ímpios que lutaram contra Jesus revivem. Isso não vai dar boa coisa. Claro, Satanás vai seduzir as nações para guerrear contra esse povo que tem mais poder. As nações vão dizer: nós não temos como lutar contra eles. Eles atravessam porta, eles têm corpo glorificado, eles não queimam com fogo, eles não morrem. Como é que vai ser isso? Satanás vai dizer para eles: eu tenho uma solução. Podemos acreditar em você? Podemos. Vem comigo que nós vamos detonar ele. E ele vem, levanta um número como a areia do mar. Na verdade, acredita-se que ele vai somar todos os ímpios de todos os tempos para atacar o arraial santo. Sequência. Então eles marcham. Versículo 9 é o último versículo. Cobrem a terra, sitiam o acampamento dos santos, mas os santos não se defendem. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, tome a opção de não se defender. O Espírito Santo te defende. Não se preocupa tanto com isso não. Não, aquele irmão me disse uma coisa, eu vou dizer duas para ele. Faça isso não. Faça não. O diabo semeia intriga para você não ficar bem, para a igreja não ficar bem. O irmão te fez um mal, diga para ele no máximo: irmão, isso que o irmão fez não foi justo. É o máximo que você pode dizer. Mas você não pode armar duas para ele. Deus te defende. Até se Satanás se levantar, Deus te defende. Fique em paz aí, né? Então, quando eles estão por atacar, desceu o fogo do céu e os consumiu. Agora, os ímpios só aparecerão no juízo. E Satanás será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. O que as Escrituras dizem sobre a vida na Terra no período chamado milênio? Vamos ver alguns aspectos. Eu vou ver muito rapidamente por causa do horário. Vamos ver. Isaías e Daniel dizem que o milênio pertence ao Messias. É o governo do Messias. Está lá na passagem clássica que nós conhecemos de Isaías 9,6. É o Filho que nos nasceu. Prestem atenção na segunda frase: um filho se nos deu, né? Primeira frase: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Segunda frase: o governo está sobre os seus ombros. Ele vai ser o governador do milênio. Embaixo diz a mesma coisa em Daniel, né? Ele e os seus santos vão reinar na terra. É uma característica do milênio. Outra característica: os povos, crendo ou não, comparecerão à casa de Deus. Comparecerão. Vamos ver o Deus de Israel. Vamos conhecer o Deus de Israel. Eles terão chance. Vamos ver o Deus de Israel. A teologia mais tradicional diz que, apesar de comparecerem à casa de Deus, nenhum deles se converterá e não haverá conversão no milênio. Essa é a posição mais tradicional. Não haverá
haverá conversão no milênio. Embora haja aquilo que nós poderíamos chamar de oportunidade, mas o coração do ímpio estará, como é que Paulo chama? Queimado, a palavra fugiu. Cauterizado. Então ele vai comparecer no templo, como várias pessoas vêm ao templo e escutam a pregação do pastor por 10 anos. Quando você vai ver, depois de 10 anos ele não é convertido, né? Mas eles comparecerão à casa do Senhor. O milênio será de justiça e paz. Ele vai trazer, vai repreender as pessoas erradas, vai julgar com justiça os pobres, vai ferir a terra com a sua boca, com a sua palavra, vai matar o perverso. Presta atenção nisso, porque entendemos daí que poderá haver morte de ímpio no milênio, né? E ele vai agir com justiça próxima. Ele será de perfeição e tranquilidade. Essa passagem aí muitos entendem como simbólica. A posição mais tradicional é de que ela é uma passagem real. E vai acontecer isso mesmo no milênio. O lobo vai habitar como cordeiro. Pode ser figurado, querendo dizer que o ímpio vai habitar como justo. Pode ser. Uma linha entende que são figuras da diferença de posição. Outras pessoas entendem que vai haver de fato isso na natureza. As duas posições têm defesa nesse versículo, nesses versículos, 4 versículos. Enfim, aqui ele dá sempre a visão de animais entre si, mas do meio para baixo, ele diz que haverá um relacionamento humano, inocente, com um animal tido como venenoso. E ele diz ao final: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Por que não haverá dano? Se eu trouxer para o sentido figurado, é porque por mais que o cristão seja inocente, o ímpio não tem como feri-lo, ele tem o corpo glorificado. E se ele é cristão, ele jamais ferirá o ímpio. Então será um lugar de paz, porque quem pode fazer o mal não consegue, e quem consegue fazer o mal não quer. É uma coisa que o teu Deus criou. Se você quiser adorar, né? Teu Deus fez isso, que ele é sábio. Pelo governo do Messias, as nações não poderão mais guerrear. Você diz: pastor, um não pode fazer mal para o outro, mas o ímpio pode fazer mal para o outro ímpio. O Messias não vai deixar isso. A palavra de Deus diz, factualmente ou simbolicamente, diz que ele vai corrigir as nações, até as mais distantes, e vai obrigá-las a converter espada em reino e arado. Ele não deixará uma nação levantar espada contra outra nação, e proibirá a guerra. É a ordem dele, tem que cumprir. Então será um período em que nem o mal vai fazer o que é mal para outro que é mal, nem o ímpio vai fazer o mal para outro que é ímpio. Vamos em frente. No milênio, os seres humanos serão longevos, quer dizer, viverão muito. Pastor, mas uns são glorificados, querido, esse vai viver para sempre. Mas o ímpio vai ser longevo. O ímpio, irmão, vai viver. O homem que mais viveu na Bíblia foi Metusalém, que viveu 969. Pessoal afiado é outra conversa, mano. Respeito. Depois dele vem Jared, que viveu 962. Amém? Depois vem Adão, que viveu 930. Mas já está humilhando já. É que eu vi por ele. Depois veio Sete, que viveu 912. Depois Enos, que viveu 910. Depois Kenan, que viveu 905. Depois Mahalalel, que viveu 895. Depois Lameque, que viveu 777. Ninguém chegou a 1000. No reinado de Cristo a coisa vai ser tão boa que até ímpio vai viver 1000. Quando eles se afastaram de Deus, ninguém conseguiu tirar 1000.
quando eles se aproximaram de Deus, até o que é o ímpio, o mínimo que vive é mil. Porque perto de Deus é sempre melhor. Amém. Glória a Deus. Quando você ora pelo alimento, ele te alimenta mais. Porque Deus abençoa o teu alimento. É assim que é. Por isso o salário mínimo do crente é melhor. O salário mínimo do crente, o crente se vira nos 30, mas vai pedindo graça. Uma pessoa, um político ganha 30 mil. Como 30 mil não dá para ele viver, ele pega verba de gabinete. Como a verba de gabinete não dá para ele viver, ele pega dinheiro das obras assistenciais. Como isso não dá para viver, ele rouba das empresas e chantageia. Porque 150 mil não dá para eles viverem, mas um salário mínimo dá para nós. Porque quem é do diabo não sabe só de um detalhe do diabo. Ele escancara bem a boca do sapo, mas faz um fumo embaixo. Quem serve ao diabo na macumba, serve. Quando ele diz, vou parar contigo para o diabo, ele tem que correr para o primeiro pastor que ele encontra. Porque a hora que ele diz para o diabo, vou parar, o diabo fala, então eu vou te matar. Ele tem que correr para a primeira igreja para receber uma proteção de Deus. É assim que funciona. Então, os ímpios vão marchar, depois de 1000 anos, eles vão marchar, como nós já vimos, contra o arraial e vão ser consumidos. E isso encerra o período chamado milênio. Vamos continuar? Então entramos na última parte, irmãos, que é o juízo final. Não é o tribunal de Cristo, é o juízo final. Vamos lá? Você quer deixar, pastor, por um longo? Se quiser deixar, a gente para aqui, é melhor por causa do horário. Fica legal, porque está muito curioso. Estão curiosos? Aí uma vez, se Deus quiser, daqui a 15 anos eu venho. Irmão, essa palavra é boa. Porque se nós fizermos esse voto com Deus, Ele, pela sua graça e misericórdia, vai ter que me dar 15 anos. E vai ter que dar para vocês também. Vamos parar aqui, então, por causa do horário. E porque nós vimos, na verdade, irmãos, eu coloquei isso aí, mas essa matéria aí é distribuída em 2 ou 3 blocos. É que eu vim para procurar atender o pastor Orlando, mas eu deveria falar exclusivamente do tribunal de Cristo de uma vez, depois exclusivamente do milênio, porque senão eu fico apressando e muita informação que eu poderia dar num nível mais profundo, eu acabo não podendo dar, senão não cabe. Essa palestra que nós temos em 1h40, essa palestra e a primeira parte dela, do Tribunal de Cristo, dura 1h30. Teve que caber em 40 minutos, metade do tempo. Tá? Eu peço perdão aos irmãos e quero distribuir os papeizinhos para vocês, por favor, colocarem a nota. Eu vou pedir que alguém ajude o varão lá, umas 2, 3 pessoas, peguem os papéis com ele para distribuir aí, mais uns 2, 3 varões aí, ou varoas. Vamos distribuir rapidamente. Irmão, coloca com sinceridade no coração aquilo que você achou, no que você foi enriquecido, o que você não sabia, o que... Então, Daniel, o que ele faz? Ele dá essa direção toda. E ali você vem e encaixa as coisas no seu lugar certo. É por isso, você pensa assim, vamos para pensar, fala assim, ó, por que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Me respondam os irmãos que entenderam, baseados aqui na questão da semana, das 70 semanas do Daniel. Por que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Ninguém quer falar, não? Fala, Rodrigo. Porque ela foi arrebatada? Não, isso é óbvio, né? Claro, né, senhor? Mas, agora você foi gênio, hein? Você foi profundo. Mas, assim, qual a razão, irmãos, técnica dela não passar? Segundo o que nós
É simples, irmãos. Ó, se a última semana é a grande tribulação, essas semanas estão determinadas sobre quem? Sobre o judeu. As 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, não é isso? Você é judeu? Não. Não. Então, se você não é judeu e a última semana os últimos 7 anos que está faltando é a semana 70, então a gente não tem nada a ver com isso. Não diz respeito a Deus, entenderam? Tá? É a forma certa de você responder, certo? Porque tem pessoas que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação inteira, tem pessoas que acreditam que a igreja vai passar até a metade da tribulação, e tem pessoas como nós que a igreja não vai passar, acredito que a igreja não vai passar por nada da tribulação. Sabe por quê? Porque a grande tribulação, nesse estudo que nós ouvimos, não tem nada a ver com a igreja. Entenderam, irmãos? Tá? Se você for olhar, a grande tribulação, ela é um período, se você encaixar isso dentro da profecia bíblica, a grande tribulação, nela vai ocorrer a abertura dos 7 selos, tá? O toque das 7 trombetas e o derramamento das 7 taças. Então, um conjunto de, vamos colocar assim, especulando mesmo, tá? É o juízo do Pai, o juízo do Filho, o juízo do Espírito Santo. Só para você ter uma ideia, 3 grupos de juízo manifestam 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, tá? Aí você vai perceber o seguinte, que se esses juízos todos estão acontecendo durante o período da grande tribulação, o que está acontecendo sobre o mundo? Por exemplo, nas 7 taças, nas 7 taças, vocês vão ver lá que é o derramamento da ira de Deus sobre o mundo. Derramamento da ira de Deus sobre o mundo. Aí você vai ver, está escrito lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 9, que a igreja não foi destinada para a ira. Tá? Está escrito lá que Jesus Cristo, vamos encerrar com esse versículo, tá? Coloca para mim, por favor, isso, entendeu assim? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, esse texto vai dizer com clareza que Jesus Cristo nos livra da ira vindoura. Tá? Se ele nos livra da ira vindoura, então, irmãos, porque você sabe que tem crente pentecostal que é muito Zé Mané. Tá? Deixa eu explicar em que sentido, né? Crente pentecostal tem uma mania assim, né? O cara é presbiteriano, começa a falar da Bíblia, nossa, o fulano é presbiteriano. O camarada é batista, começa a falar da Bíblia, nossa, o batista falou, como se a nossa escatologia, a nossa maneira de entender a Bíblia, fosse assim, né? Esses irmãos, os estudos, as coisas que a gente fala, irmãos, elas vêm de homens, né? Por exemplo, você tem Mia Berman, que é um escritor que fala de doutrina da nossa fé. Você tem o Orlando Boyer, você tem, como é que chama aquele das 7 dispensações? Esqueci o nome dele agora, mas tem um tanto de Lourenço Olson. Você tem assim, vários escritores, irmãos, fera, que então, às vezes a gente pentecostal está falando que a gente é bobão, assim, no sentido de que se o pastor é presbiteriano e é batista, não vou nem falar, porque não, irmãos, nós temos boas argumentações bíblicas do porquê que nós acreditamos em algumas coisas, tá certo? Nós respeitamos as linhas de pensamento, mas a gente temos a nossa, né? Olha lá, ó, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos nos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. É o versículo 10, né? E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aleluia. Tá? Então, irmãos, grande tribulação
não é uma coisa para crente. Eu fico admirado, e uma vez eu ouvi, pastor Leão, um pastor que fez uma pregação e disse o seguinte, ele fez uma pregação e ficou gravado na época em cassete. Ele disse o seguinte: coisas para você fazer caso você não seja arrebatado. Misericórdia. Eu fiquei, se ele for arrebatado, você está lascado, entendeu? Assim, eu não sei se dá para Fazer alguma coisa. Eu não sei se vai dar para o camarada lembrar na hora. Deixa eu lá pegar a fita do pastor, vai me ver. Porque olha, aí, irmãos, hoje nós temos a graça, o sangue, o Espírito Santo, o nome de Jesus, a igreja, o louvor, a adoração, nós temos, irmãos, a Bíblia diz assim, né, que o apóstolo Paulo diz, né, que aquele que nem ao seu filho poupou. Então, irmãos, olha, tudo que Deus tem para salvar o ser humano está investido no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tudo que Deus tem. Então não dá para crente ficar pensando assim, na última hora, não, o apóstolo Paulo diz, olha, agora é a hora, esse é o momento oportuno. Se você quer fazer alguma coisa para Deus, faça hoje, faça agora, faça nesse tempo, faça através do Espírito Santo que está na sua vida. Amém? Amém. Quem sabe?